Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. Então, Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, o que São Marcos nos narra no Evangelho de hoje é uma cura prodigiosa realizada por Jesus, o Messias Salvador, uma cura especial, justamente porque todos em Israel tinham a convicção de que quando o Messias se manifestasse, dentre tantas as maravilhas que ele, o Messias, realizaria, uma delas seria a cura dos leprosos. Porém, todos nós já sabemos que a lepra, o que nós hoje chamamos de hanseníase, para a mentalidade do povo judeu, do povo de Israel, era uma doença em que a pessoa era afastada da comunidade, do convívio familiar, do convívio social. Todos julgavam aquela pessoa uma pessoa maldita por Deus. De alguma forma, aquela pessoa cometeu algum pecado tão grave que ela foi castigada por Deus com a lepra. Era essa a visão que as pessoas tinham. A lepra não era só uma doença que havia o risco do contágio, mas era também uma doença vista como uma doença espiritual. Os leprosos eram tidos como mortos ambulantes. Eram pessoas já tocadas pela realidade da morte, mas que ainda estavam vivas, essas pessoas. Por isso, por conta dessa mentalidade em que os leprosos eram vistos como pessoas malditas por Deus, bem, as próprias pessoas marcadas, chagadas pela lepra, elas não podiam, de modo nenhum, esperar qualquer coisa boa da própria vida. Elas não podiam, elas não tinham possibilidade alguma de ter em seus corações esperança. Porque, segundo a lei de Moisés, segundo as prescrições religiosas, eram malditas por Deus. O que elas podiam esperar? Simplesmente a hora da morte.
Ninguém se aproximava de um leproso, não só com medo do contágio da doença, mas também para que a pessoa não corresse o risco de, tocando no leproso, adquirir a maldição de Deus. Percebam a mentalidade que estava em voga em relação a essa doença? Por isso que a cura realizada por Jesus não é uma cura qualquer. Jesus não apenas tem a coragem de tocar naquele leproso, mas ele o cura. E curando, Jesus pede que aquele leproso não divulgasse o fato, mas que ele fosse se apresentar ao sacerdote, porque os sacerdotes tinham autoridade de, portanto, dar uma espécie de notificação para dizer: olha, aquele leproso, aquele homem foi curado de sua lepra, ele pode voltar ao convívio social, ele pode voltar ao convívio familiar, já não tem mais lepra. Não sei o que aconteceu, Deus teve misericórdia daquele homem, foi curado de sua lepra, a maldição dele foi cancelada. Os sacerdotes tinham, portanto, essa função. E é por isso que Jesus disse: olha, vai se apresentar ao sacerdote para oferecer um sacrifício conforme a lei de Moisés. Agora imagine, minha gente, uma pessoa que não tinha qualquer perspectiva de esperança na vida, qualquer perspectiva de esperança. Aquela pessoa é curada, não vai contar o assunto, não vai contar o fato, não vai contar a maravilha. Na realidade, ele não foi desobediente a Jesus, não. Mas ele foi tocado por uma maravilha tão grande que precisava anunciar, que precisava testemunhar. Mas também o que está em jogo? Jesus, irmãos e irmãs, Jesus ele tinha uma pedagogia para se revelar como Messias Salvador. Uma vez que ele tocou no leproso, ele podia correr o risco de não mais ser seguido, de não mais ter discípulos. Jesus corria esse risco de não mais ser ouvido. Por quê? Porque se ele tocou no leproso, Jesus também vai ser um maldito de Deus, segundo a mentalidade que eles tinham. Jesus também vai ser um maldito de Deus. E é por isso que São Marcos diz, no final do Evangelho, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Aquele leproso saiu correndo, falando para todos os cantos que Jesus o havia tocado, que Jesus o havia curado e assim por diante. Pronto. Jesus ficou numa situação difícil. Ficou numa situação difícil. Por isso, ele não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. No entanto, diz o evangelista São Marcos, de toda parte vinham procurá-lo. Jesus ele foi além das prescrições legais de Israel. Jesus foi além, muito além, da mentalidade que o povo tinha em relação à lepra. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias Salvador, ele não tem nenhum receio por causa do amor aos doentes, do amor aos enfermos, do amor aos pobres, do amor aos mais necessitados. Ele não tem nenhum receio
de ser julgado pelas pessoas como um maldito de Deus porque havia tocado no leproso. Nenhum receio, é o Filho de Deus, é o Messias Salvador. Ele veio exatamente para nos salvar. Ele veio para restaurar a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Tanto assim, que ele já havia com a sua pregação tocado tantos corações, que mesmo sabendo que ele havia tocado num leproso, as pessoas foram procurar Jesus. Irmãos e irmãs, no seguimento de Jesus, todos nós temos também consciência de que somos marcados por uma doença pior do que a lepra. É a doença do pecado. Pela graça do sacramento do batismo, nós fomos lavados do pecado original, nós fomos purificados, nós fomos libertos do pecado original, mas ainda perdura em nós essa natureza pecadora. Ainda perdura em nós esse coração inclinado para o mal. O que nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da carta aos Hebreus, ainda perdura em nós, irmãos e irmãs, um coração endurecido, que muitas vezes não consegue ouvir, não consegue acolher, não consegue obedecer à vontade de Deus. Essa é a pior de todas as enfermidades. É a enfermidade espiritual. Esse coração indócil a Deus, esse coração fechado à graça, ao amor de Deus, é o mistério do pecado. Nós também, irmãos e irmãs, conscientes desse mal que se manifesta em nossos corações, devemos hoje, com profunda confiança, buscar Jesus e dizer, como o leproso do Evangelho disse a Jesus: Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. Aquele leproso fez a Jesus esta súplica porque ele tinha consciência da sua enfermidade, mas ao mesmo tempo ele tinha confiança no poder do amor, no poder da salvação de Cristo Jesus. Ele confiou em Jesus e por isso, apesar da mentalidade em voga a respeito da lepra, aquele homem teve uma chama de esperança em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus Salvador, e por causa dessa chama de esperança, ele suplica a nosso Senhor: se queres, tens o poder de curar-me. De qual doença espiritual, meu irmão, minha irmã, você sofre? De qual doença espiritual, meu irmão e minha irmã, nós sofremos? Hoje, porque Jesus está no meio de nós, porque Jesus está nos falando por meio de sua palavra, porque Jesus se comunica a nós, comunica o poder do seu amor, o seu poder redentor, através do sacramento da Eucaristia. Hoje, Ele nos dá a oportunidade para que também nós, movidos por essa chama da esperança, busquemos nele a graça da cura dessa doença espiritual que se chama rebeldia, fechamento de coração, a graça, ao amor, a bondade de nosso Senhor. Como nós cantamos no Salmo responsorial: Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. É um pedido que o próprio Pai das Misericórdias nos faz no dia de hoje. Quem dera, não fechemos os nossos corações
para o amor, para a graça redentora de Cristo. Quem dera não fechemos os nossos corações para a palavra redentora de Jesus. O que nós estamos ouvindo no dia a dia? O que nós estamos ouvindo no nosso cotidiano? Que palavras, que ensinamentos, que pseudo-verdades estamos ouvindo no nosso dia a dia? O que nós estamos acolhendo na interioridade do nosso coração, em termos de ensinamento, de filosofia, de palavras de vida e coisas desse tipo? Tudo o que nós estamos acolhendo no coração é palavra de Deus? Comunica a palavra de salvação de Cristo? É por isso que no Salmo responsorial o Senhor nos diz: oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os vossos corações. Por causa da esperança, busquemos em Jesus, irmãos e irmãs, com confiança, a cura desta pior enfermidade, a enfermidade do pecado, para que docilmente possamos acolher a palavra de Deus, acolher na nossa vida a vontade de Deus e obedecer e realizar com entusiasmo a vontade do Senhor. Neste silêncio no qual nos encontramos, façamos agora a nossa oração. E nessa oração, tenhamos a coragem de tocar em Jesus, tenhamos a coragem de abrir o nosso coração à palavra, à vontade salvífica do Senhor.